Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de setembro, começando aqui pelo índice Bovespa, que terminou o pregão com queda de 0,87%, dando uma recuperada principalmente mais para o leilão de fechamento. Essa leve recuperada próximo da região de suporte, ainda podendo vir a testar a região de suporte já citada na última videoanálise, 58.200 a 58.000 pontos. O fato é que essa queda mais intensa aí do Ibovespa, esse movimento de baixa mais intenso do Ibovespa, reduz a chance de a gente ter esse rompimento do topo anterior e aumenta a chance de ter uma reversão, uma mudança de tendência, uma tendência que vem sendo de alta de curto prazo, para uma tendência mais para indefinida. Então, vai dando um indício mais importante nesse sentido, nesse momento, o Ibov. A PTR4 no pregão de hoje apresentou um candle de indefinição, queda de 1,01%, podendo ter aí um repique de alta, trazendo a chance de ter um repique de alta a partir do próximo pregão. A ação testou hoje o suporte dos 21,23, terminou se sustentando acima, abaixo desse patamar tem 20,69, o próximo nível de suporte. A superação da máxima de hoje seria um indício aí de um repique de alta, mas assim como o Ibovespa também eu vejo como menos provável, com o que está aqui no gráfico, dentro da minha leitura, que essa ação já volte para ter um movimento de subida para romper o topo anterior. Então começa a ficar um pouco mais arriscada a compra aí, depois de um movimento mais forte de baixa, a compra do swing trade, ou seja, o movimento, no meu entender, tende a ser um pouco mais fraco o movimento de subida, colocando um pouco mais em risco a operação de compra. Mas é uma alternativa sim, querendo arriscar um pouco mais, essa seria uma alternativa a compra na superação dos 22,19, após teste de zona de suporte. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 1,33%, então para quem comprou contra a tendência, fez compra contra a tendência, seja na superação de ontem, da máxima de ontem, 24,97, ou naquele valor que eu mencionei, superação dos 25,08, está aí na ponta compradora, está dentro de uma característica de movimentação para cima, dentro do que ela apresentou ali no gráfico 60 minutos, também ainda identifico nesse momento ainda uma chance maior de poder gerar um movimento ainda para cima. Então começa a descaracterizar essa expectativa se tiver uma hora de pregão voltando a fechar aí abaixo dos R$25 com nova mínima, e aí aumentaria a chance de um possível stop de uma posição comprada que já poderia trabalhar com stop em 24,71. Natura é um ativo que a gente saiu ontem, acionou o stop dela ontem, hoje ela conseguiu fechar com uma alta de 0,79%, mas é um ativo dentro do que eu já vinha como uma expectativa de poder ter um movimento aí de subida nela. Tentei pegar fiz uma primeira tentativa de entrada, não andou, acionou o stop, e ainda é um papel que eu ainda continuo de olho. Se, por exemplo, conseguir a partir do próximo pregão romper a máxima do pregão de hoje, R$ 39,90, provavelmente faria uma nova entrada em Natura em busca aí de tentar pegar um movimento de subida. A TIM P3 que a gente permanece comprado, hoje bateu no objetivo, que era 13,67, mas decidi manter a posição comprada por não, de forma simples. A operação iniciou ontem, ela gerou um forte rompimento aqui de uma consolidação no gráfico diário, está em tendência de alta, rompeu a máxima histórica, está na resistência, é fato, 13,71 é uma zona de resistência, mas tecnicamente não vi nenhum sinal, a não ser essa resistência, não vi nenhum sinal contrário à operação, à tendência desse ativo ainda. Logo, já abre a chance de fazer uma condução pela mínima ascendente, pela última mínima ascendente, mínima do pregão de hoje, ou seja, pode trabalhar com stop de proteção na faixa dos R$ 13,37. O outro ativo, Marfrig, pensando ainda na ponta compradora, ativo gerou um movimento de baixa, está dentro de um grande movimento de subida, tentou uma recuperação hoje com alta de 0,44%. Uma alternativa de entrada seria comprar a superação de hoje, da máxima de hoje, ficou em 7,01, ou seja, um retorno do preço para cima dos R$ 7,00. O ponto negativo é o tamanho do stop. Como a volatilidade aumentou, o stop aqui nela ficaria em torno de 7%. Basicamente, se botasse o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Aí teria que optar ou por um stop ali no G60, um stop um pouco mais curto, visando uma relação risco-ganho um pouco mais favorável aqui para cima. E o próximo nível de resistência desse ativo, além dessa região de R$ 7,00, fica ali na faixa, primeiramente 7,06 e mais importante, já fica invadindo os 7,37. Detex 3. A correção da Detex 3
no meu entender, ainda é curta, não é longa essa correção em relação ao movimento de subida, mas dentro das opções disponíveis, essa é uma alternativa também de uma possível compra na superação da máxima de hoje, a favor ainda de uma tendência de alta, superação de 9,83, podendo trabalhar com stop 9,62. Então essa seria uma das alternativas de compra aí nesse papel, a resistência pela frente, R$10 número redondo, e aí depois ficando um pouco mais lá para a faixa dos 10,30, uma região um pouco mais tocada e mais travada ali que ela ficou pelo gráfico diário. CSAN3 Cosan, da mesma forma, movimento forte para cima, correção, candle de indefinição, também trabalhando com a chance de uma possível compra, ao se aproximar ali do nível de suporte na faixa dos R$ 41,84. E essa entrada seria superação dos 42,95, podendo colocar o stop em 42,12, buscando aqui um repique de alta. O fato é que não dá mais para esperar nesses papéis um movimento para romper o topo anterior, visto a forma como veio o movimento de baixa. Então é uma operação que tende a ter uma condução um pouco mais apertada para evitar aí topos descendentes contra uma posição de compra de swing trade. CSNA3, eu falei da CSAN3 Cosan, agora falar da CSNA3 Siderurgia Nacional. Então o ativo está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Dentro desses topos e fundos descendentes, no meu entender, há uma chance de reversão dessa tendência. O ativo, no meu entender, pode estar um pouco mais maduro para a reversão dessa tendência. E aí, tentando atuar numa possível reversão dessa tendência, sendo mais ousado, abre a chance de entrada se o ativo ou superar esses 9,74 ou gerar uma boa hora de pregão, aí, uma primeira hora de pregão fechando acima aí dos 9,61 e com nova máxima na sequência. Seria essa alternativa de uma possível compra ainda contra a tendência num gráfico diário, podendo botar o stop até mais curto aqui num fundo ascendente no G60, mas nessa possibilidade de relação risco-ganho. Se realmente confirma uma expectativa que pode vir aí de um movimento de repique de alta no gráfico semanal e uma possível reversão de tendência aqui no gráfico diário, tende a trazer uma relação risco-ganho interessante. A resistência para a mudança da tendência, para anular a tendência de baixa, está em R$ 10,28. E acima disso tem outro em 10,30. Enfim, 10,28 a 10,30. E número redondo, R$10 seria aí uma resistência psicológica para o papel. E venda, Dalton, não tem venda. Olha, os ativos estavam em tendência de alta e estão revertendo essa tendência. Vários papéis estão fazendo isso. Então eu evito operar rompimento. Aqui está um rompimento de zona de suporte da MGLU3. Para mim a ação apresenta agora um viés de baixa. Ou seja, pelo gráfico diário não há uma tendência de baixa, um pivô de baixa. Mas dentro do que ela apresentou aqui nesse movimento de baixa, a minha expectativa é de engatar mais adiante uma tendência de baixa nesse papel. Ou seja, por isso que eu estou mencionando um viés aí de baixa, por mais que a tendência seja indefinida aqui no gráfico diário. Então não pensaria em compra nesse papel e aguardaria alguma correção para buscar venda nesse ativo. Tá? Então essa seria uma das minhas preferências aí mais adiante para uma possível venda. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.